Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é, vamos falar sobre pesquisar, enaltecer mais um gênero textual e de certa forma observar porque ele faz uma certa generosidade no formato de informar a partir desse princípio lógico que intermedia, intercepta sua forma, né? Argumenta sua forma. Hoje a gente vai falar do gênero palestra, que é um gênero textual expositivo e a gente vai ver de certa forma como que a palestra ela coloca um ser em evidência e dentro dessa evidência desse ser, desse palestrante, a sua a sua informação vai se tornar um caminho de certa forma é, técnica, né, a partir do discurso que a pessoa, que o palestrante emite, todos os receptores dessa palestra conseguem um caminho de crença desse palestrante, né? Consegue notas capitais desses impulsos. E geralmente o palestrante ele é muito rico, ele tem muito capital, e ele é como se fosse uma máquina de capital. E esse palestrante, ele emite notas que dizem acordos rítmicos, dizem acordo é, com as rimas, com as notações de lógica, de força de lógica. Então esse palestrante ele consegue emocionar, ele consegue hidratar, ele consegue regar de forma lógica todos os seres que estão ali conectados, né? Conectados com as suas atenções para desenvolver adequação aquisitiva sobre essa tensão ordenada, né? De ordenações lógicas. Então é como se a gente, de certa forma, entrasse no mundo das ideias e pegasse um pouco das ideias de alguém que é mestre, de alguém que é sábio, para instalar a sabedoria na gente. E instalando sabedoria, a gente consegue filtrar e escolher ou resolver melhor questões que exigem sabedoria. Por isso que a gente presta atenção nas lógicas. Um palestrante muito comum a todos nós são, são os sites que são enciclopédias. Então a gente vai utilizar um palestrante de certa forma, que é o Wikipedia, né? E vamos aprender sobre palestra, né? Vamos ficar um pouquinho aqui tomando essa, essa responsabilidade na conta de louvar e agradecer e, e nos aconselhar a saber melhor, mais, mais a fundo sobre o que é uma palestra, né? Assim a gente já consegue
é, um lucro, né? Um lucro sobre esse status lógico que vive e reina por nós aí, né? Por aí. Que é uma definição de um compromisso científico, né? Um compromisso que intercede por todos nós a partir dessas definição, desse saber. Então vamos trabalhar essa sabedoria. Palestra. Então vamos ver aqui, ó, que o palestrar, né, o estirar não é você pegar uma corda, por exemplo, e a corda ela tá assim. E estirar a corda não é você pegar a corda e puxar ela. É, você pega. Estirar não é mais ou menos isso? Isso é estirar. Você está estirando essa corda. Só que existem várias formas que cabe o estirar, né? Estirar também lembra extrair. Lembra esse verbo, extrair. Então, vejam só, a gente está sempre tirando, extraindo coisas por causa da afinação. A afinação, ela é a imagem e semelhança da inteligência. Por quê? Porque inteligência é afinação? Porque a inteligência manda, de certa forma, fazer uma relação estável entre a vida, né? Então, essa estabilidade, ela é de forma objetiva afinada, né? A gente tem vários tipos de afinações e vários tipos de considerações para afinação. Só que de certa forma afinar é você estirar. É você estirar algo. É você levar algo a um a uma sensação. Isso é estirar. É levar algo a uma sensação. Bom, e aí pá, esse pau estirar é como se a gente tipo, montasse ou uma uma ferramenta para facilitar a extração de objetivos, né? Vejam só, na natureza a gente tem vários objetivos. Comer é um deles, né? Sobreviver é outro. Então, com o passar dos anos, a gente tem visto uma tendência do ser humano a fazer derivações de objetivos. Então, ele começa a derivar objetivos simples, objetivos comuns. E essa derivação de objetivos comuns fez com que a gente tivesse conjuntos de objetivos comuns, né? O que era só comer começou a ter várias formas de comer. O que é comer? Ao comer pode ser várias formas, pode ser várias coisas. Sobreviver também.
Então, isso tudo é uma desafinação que precisa ser afinada. Precisa ser afinada. Então, afinada nesse sentido é encontrar um local em uma escala para converter o pulso dessa desafinação desse objetivo comum em uma descomunhão que vai ser posta à comunhão em uma outro dado de pulso de afinação desse retrato. Isso é comunicação. Isso é tecnologia. Isso é invenção. O que a gente faz na invenção? A gente tem um ponto terminal que é comer. Comer faz parte da sobrevivência. E aí a gente começa a pegar esse comer e a gente começa a puxar. E aí, esse ponto, esse plano de sobreviver estirado, de certa forma, desenvolve os vários pulsos. Por exemplo, a gente tem que comer. Se a gente bater no comer, a gente vai mexer no pulso assim, ó. Ele vai variar assim, ó. Olha o tamanho do arco. Agora, se a gente mexer no comer e falar que a gente vai por exemplo, a gente vai pegar energia, né? A gente vai energizar. A gente vai dar energia para a célula. Aí você tem um outro tipo de arco para esse mesmo ponto, né? A gente vai trabalhar. Trabalhar de certa forma é comer, pode servir como comer. Então olha só, você abre um outro expediente de pulso para isso. E o que você observa com isso? Você observa que quanto mais você arma, mais você deslimita, né? Tá vendo aqui, ó, a deslimitação? Você está fechando o arco. Porém, esse arco, por essa versão, ele se torna infinito. Por quê? Porque entre um arco e outro, entre uma limitação e outra, a gente pode variar infinitas vezes, né? A gente sempre pode estar dividindo aqui, ó, fazendo arcos diferentes, que significam esse ponto. E aí a gente tem os efeitos de ponto. Por que a gente está falando desses efeitos de pontos? Porque isso na natureza é especialização. E a comunicação, que é o nosso conteúdo aqui, ó, ela está muito ligado à especialização utilizando efeitos de ponto para desenvolver pulsos acessórios. Esses pulsos acessórios facilitam a entrega de cuidado. E o que é cuidado? Cuidado é, de certa forma, palestra. É informação. É aviso. Só que o aviso não é só o aviso, mas é o aviso que é entendido. Entendido, aceitado e obedecido. Então tá vendo? A gente tem várias linhas de
ação e reação. Esses pontos aqui, ó, eles são muito derivados. Eles sofrem muitas derivações, porque o ser humano, ele tem a tendência de fazer experimentos. E os experimentos do ser humano são para afinar. Então ele vai afinando o seu contato com esse ponto para saber quanto ele consegue ser fino de ponto. Ser fino de ponto. Ser fino de ponto é ser mestre. É ser doutor. É conseguir pensar em superar a vida a partir desse fim de ponto. Ponto. Ponto e papo. Isso é um aviso aos navegantes, né? Aos implantes. Aviso ao mar de implantes. Aviso aos navegantes. Aviso ao mar de implantes. Implantes de limites. E essa é a imagem que a gente tem. Tudo isso degenera aquilo que era um gênero. E esse é um gênero, palestra. Então, a palestra, ela é basicamente um professor e um aluno. E alunos, né? É um para vários. Isso é palestra. Só que dentro desse um para vários, ó, esse um, ele é dono da forma. Ele é dono da forma. Os alunos, eles preenchem a forma. Então, o professor forma e alunos preenchem a forma. Então, a gente tem a forma e a massa. Consegue entender? A massa, ela vai arrecadar da forma a a posição e da natureza a fermentação. Então é basicamente isso. Então o que o professor, o que um palestrante faz? Ele te organiza, ele te coloca em forma. Ok? É simples assim. Então um palestrante, ele coloca as pessoas em forma. Em forma de quê? Em forma de saber barra aprender-se do saber. Do saber de quê? Do saber dessa do conhecimento palestrado, né? Do conhecimento da forma. Do conhecimento da forma. Parece até redundante, mas não é, porque vejam bem.
Palestra, do grego, essa palavra aqui, ó, pelo latim, palestra, paeliaestira. Originalmente, local onde se executam exercícios físicos. Então, olha só. Isso inicialmente, né? Às vezes chamada conferência, é uma apresentação oral que pretende apresentar informações ou ensinar pessoas a respeito de um assunto. Um tipo de palestra muito conhecido é a aula expositiva, dada pelo professor em uma universidade ou colegial. Palestras são usadas para transmitir informações de natureza importante, histórica, prática, teórica e equacional. Os discursos de um político, o sermão de um guia espiritual e a apresentação de vendas de um negociante também pode assumir forma similar a uma palestra. Geralmente o palestrante posta-se em uma posição de destaque no cômodo e recita informações relevantes relativas ao conteúdo da palestra. Bom, então a palestra media a tolerância. A pessoa que palestra, ela geralmente ela assume uma localização, um, um impulso de, de, de certa forma de figurar uma importação, sabe? Então o palestrante ele assume esse bloco de conter. Com esse dado aqui, ó, com essa licença, ele faz as pessoas se importarem ao ver ele, né? As pessoas que assistem, elas se importam porque esse palestrante ele faz importar dados de relevância, de importação. Ele importa aos as pessoas, ele faz uma importação para as pessoas, para ver quem ali da plateia vai suportar essa aplicação de importa. A quem vai conseguir abrir essa porta do jeito certo. Quem vai se comportar certo, de forma correta, no meio de uma desimportação. Então é basicamente isso que o palestrante faz. Né? Ele cria uma certa dinâmica que não é necessariamente necessária para poder formar pessoas boas, isso, para poder informar. E aí, a única coisa, o único verbo que uma pessoa da plateia precisa ter para com o palestrante é o verbo assistir, o verbo popular assistir. Né? Sobre uma palestra, a única coisa que você tem é assistir, porque não dá para fazer mais nada em uma palestra. Né? Porém, existem as ousadias. E aí as ousadias, elas servem para pescar pessoas que não têm capacidade
de assistir, não são boas assistentes, não são boas escutadas. Só que a pessoa, ela acha que ela é porque ela vai fazer uma pergunta surpreendente, isso e aquilo. E na verdade não é. Por quê? Porque o palestrante, ele sabe. O palestrante, ele é como se fosse um pescador. E ele quer pescar pessoas abusadas. Porque pessoas abusadas querem tomar o seu lugar. Querem tomar a sua isca. Porque a isca de um palestrante, a lógica, a inteligência de um palestrante não está na sua palestra, mas na sua forma de palestrar, na sua gesticulação, porque tem muito mais informação em um livro, em um trabalho. Então, o palestrante, de forma alguma, ele tá ali para fazer você aprender mais do que você aprenderia no livro, para você se comportar, para você sair à frente das demais pessoas. Isso é balela. É balela. Porque a gente tem tudo em obsolescência. Não existe nesse mundo lugar escondido. Não existe conhecimento escondido. Entende? Tá tudo no lugar certo. O conhecimento que você precisa ter do seu trabalho tá no seu trabalho. A melhor forma de trabalhar tá contida lá. Não é nenhum palestrante que vai te entregar. A própria palestra é a forma do serviço. Então, de forma generosa ou recreativa ou generália, o palestrante, ele sobre a palestra, ele é um informador, ele é um importador, é uma forma para a massa. Só que é aquele cara que quer pescar você, né? Quer pescar a sua tolerância. Ele quer ver aonde que você intolera. E geralmente você vai intolerar na pergunta que você disser. Vou aprontar uma. Vou aprontar uma pergunta. Porque, de certa forma, você só pergunta algo em uma palestra para atrapalhar. Então você provavelmente vai atrapalhar o serviço. Você tem uma certa gula, uma certa vírgula fora do lugar que pode, provavelmente, vai aparecer seu serviço. Né? Não que as pessoas que não perguntam não têm, porém elas têm melhores, elas não aparecem fácil, né? E aí deixa o palestrante lá insistindo e, né, para poder pegar você. Por quê? Porque você já estaria sendo pego pela relevância do conteúdo do palestrante se você estivesse no local certo. E que local é esse? É a lógica material. Né? Se você estivesse seguindo a lógica. Né? De certa forma, quando a gente está na atenção,
ou a gente está assistindo alguma coisa, a gente não cabe a gente perguntar. Isso é lógico. Tudo que a gente pode extrair está na lógica. Assume lógica. E isso intermedia, faz essa consideração. Porque, veja bem, se você está mexendo com uma máquina, a máquina, ela é muito lógica, né? Ela vai falar com você, mas no idioma dela, né? Ela vai falar a forma que você deve fazer no idioma dela. E às vezes é tão simples que com uma pergunta você complica a simplicidade e começa a criar caminhos para longe da simplicidade. E é isso que a gente assiste muitas pessoas que são super inteligentes rirem das outras. Elas chegam e começam a rir do distanciamento das pessoas da simplicidade. Era só sim, não e a pessoa tá lá num talvez louco, muito distante do que era para ser, que tá quase estragando a máquina, tá quase fazendo, tá quase deixando, tá perdendo a paciência, a calma, tá deixando uma certa dívida, mais do que o atrapalho que tinha, né? Tava atrapalhado e a pessoa tá atrapalhando mais do que tentando arrumar, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Bom, então isso é uma palestra. Né? A palestra ela é um cara armado querendo ver quem tem medo dele. E quem tem medo dele, de certa forma, vai interrogar. Vai virar e vai falar assim: por favor, pelo amor de Deus, não me mata. Eu gostaria de saber sobre o que você falou, se isso é isso, aquilo, isso, aquilo. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas sobre um maestro querem relevância, querem foco. Mas no local que elas estão, elas precisam apenas ser aquilo que elas são. Por exemplo, grama não surge, né? Grama com bosta tem que ser retirada. Tá entendendo? É mais ou menos assim. Existe essa tendência de desarmar um ser a partir da provocação. E às vezes o ser não se sente desarmado, não se sente retirado, porque ele está numa outra vida, a vida de convencidos. Porém, não existe ninguém que vença as necessidades. Né? E as necessidades, elas são simples. Né? São como aquele conteúdo básico que a gente disse, né? Comer, sobreviver, são esses pontos. Então esse palestrante, ele tenta estirar em sua palestra todo as todas as pessoas com falhas de falhas no verbo de assistir.
porque elas não estão preparadas para assistir. Assistir o quê? Assistir um serviço. Ok? Então é basicamente isso. O uso de palestras ou aulas expositivas como único método de ensino é criticado e a maioria dos cursos adota outros métodos para complementar. Segundo os críticos, a palestra estabelece uma comunicação em apenas uma direção: a palestrante e a audiência. Tá vendo? Então isso aqui é uma forma lógica, cabendo aos ouvintes uma participação reflexiva. As aulas expositivas são frequentemente comparadas com aprendizagem ativa. Já as palestras apresentadas por oradores talentosos podem ser altamente estimulantes para os ouvintes. Assim, a aula expositiva sobrevive na academia como um método rápido, barato e eficiente de apresentar para muitos estudantes um campo de estudo particular. As palestras têm um significativo papel fora das salas de aula. Prêmios acadêmicos e científicos geralmente incluem uma palestra como parte da homenagem, e conferências acadêmicas rotineiramente focam em keynotes, isso é, palestras. A palestra pública tem um longo histórico nas ciências e nos movimentos sociais. Sindicatos historicamente têm hospedado inúmeras palestras públicas e gratuitas em uma ampla variedade de temas. Similarmente, igrejas locais, centros comunitários, bibliotecas, museus e outras organizações oferecem palestras, seja como prosseguimento de suas missões ou por interesse de seus membros constituintes. Palestras representam uma continuação da tradição oral, em contraste com a comunicação textual de livros e outras mídias. Textual de livros e outras mídias. É, bom, então, de certa forma, ensinar só há uma pessoa feita na vida para ensinar você, né? Isso aqui pode até parecer uma coisa de palestra, alguma coisa de TED lá, mas não é. É só você que consegue te ensinar, né? É só você que consegue ensinar você algo, né? Você pode ter várias fontes, só que você pode tomar vários exemplos de várias fontes, várias energias de várias fontes. Só que é você que vai consumir essa energia e vai condenar essa energia a uma certa obediência, a uma certa resolução, a uma certa forma de saber. Então é basicamente isso que o palestrante sabe e isso que muitas pessoas, muitos empreendedores, muitas pessoas sábias sabem saber. E aí demorou muito tempo para elas sabiamente saberem saber. E não é à toa que elas respeitam as pessoas em suas caminhadas para saber. Caminhadas para saber o quê? Para saber que tudo é simples. Não existe uma pergunta ou buscada que vai encontrar a natureza e a resplandecente lógica de saber dessa coisa. Isso aí é só você pedindo ajuda para se interessar na simplicidade, porque você
tá achando que a simplicidade não é o suficiente. Porém, ser mestre, ser doutor, é conseguir olhar para a simplicidade e ver esse além. É enxergar que o simples é melhor, é muito bom. O simples é tão bom que é simples. Entende? Entende esse é, é, paradoxo, né? Simples, não é metáfora ou comparação. O simples é tão bom porque é simples. Né? O simples é tão bom porque é simples. Tem alguma figura de linguagem escondida? E é isso, é basicamente isso. Ó. Ler é tão bom porque ler, né, a simplicidade de ler faz com que a gente possa ler várias coisas. A música é tão bom, estudar a música é tão bom, porque estudando música faz com que a gente consiga converter pulsos em música. Né? A gente começa a entender a mecânica sonora, a significação dessa repercussão cognitiva que a gente transduz dos sinais sonoros que os nossos aparelhos auditivos conseguem traçar. Isso é simples, porém é incrível, entende? É incrível saber disso. Né? Então, é basicamente isso. Né? E aí, o que que o palestrante, o que que você precisa entender? Você tem dúvidas sobre a palestra, em alguma palestra, e não consegue manter-se no verbo de assistir, né, a palestra. Você quer participar, não assistir. É, você tem que entender que é, cada um tem o seu momento, né? Então, quando a gente entende que cada orador, cada palestrante tem o seu momento, a gente começa a mudar o mundo. Esse é o checkmate da dinâmica da palestra. Bom, existem vários tipos de palestras. As palestras são como separações de feijões e de pedras em feijões. São separações de mistura. Para mistura. Basicamente isso. E aí, esse é o trabalho do palestrante. Eu espero que vocês consigam entender esse resumo orientado, porque ele é muito valioso. Né? Se você conseguir pegar o grau dessa valia, pode ser que isso mude a sua consideração de ver a vida, e isso pode te levar para um conhecimento muito além do que você imaginaria que essa planta de ciência, essa planta da ciência carrega esse sentido usual, esse sentido comum. Então a gente começa a descomunificar próximo do incrível que é essa simples ciência, né? Sentenças, sentido, e sentido de particípio e vice-versa. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!